Voltamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. Elcio Benedito Nogueira, que nos esclarece a respeito do Código do Consumidor. Dr. Elcio, ficou uma pergunta em aberto no final do primeiro bloco, a respeito dos bancos, se eles se sujeitam ou não ao Código do Consumidor. Essa pergunta é uma pergunta, como foi dito até no final do bloco, um tanto quanto, ou pelo menos foi, né, polêmica. Na verdade, hoje, não mais. Primeiro, eu quero pontuar o seguinte: os bancos se sujeitam, sim, ao Código de Defesa do Consumidor. Embora, outrora, os bancos tenham se rebelado, por assim dizer, com o dispositivo do Código do Consumidor que determina este fato, que é o artigo 3º, né, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, onde os bancos são incluídos também como fornecedores que se sujeitam ao Código do Consumidor. Em verdade, os bancos, na época em que questionavam a constitucionalidade desse dispositivo, eles propuseram uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, entendendo que os bancos, por serem, como eles se denominavam, prestadores especiais de serviços, eles não se enquadravam no Código de Defesa do Consumidor. Mas o Supremo, após um determinado clamor social, após várias, entre aspas, investidas de juristas que entendiam pela necessidade dos bancos também serem abrangidos, né, a sua prestação de serviço ser abrangidas pelo CDC, acabou o Supremo se manifestando positivamente quanto à necessidade dos bancos também se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor que se sentir lesado pela atividade de um determinado estabelecimento bancário, ou mesmo em relação a uma dificuldade, a um, por que não dizer, vício ou defeito de produtos e serviços proporcionados pelos bancos no mercado, poderá sim promover uma ação reparatória, ressarcitória, o que for, ou até revisional de contrato, diante da fundamentação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, os bancos são sim também abrangidos e se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor. Doutor Elcio, o senhor citou agora a questão do vício de serviço. O CDC ele faz uma distinção entre a responsabilidade pelo fato ou pelo vício do produto ou serviço, né? O senhor pode nos fazer assim, uma distinção do que seria um ou outro e dar um exemplo concreto para o nosso assinante? Bem, realmente o código ele traça esses dois parâmetros da responsabilidade, entre outros, é claro, mas como é que poderíamos dizer, a espinha dorsal da responsabilidade apregoada pelo Código do Consumidor se baseia, assim, pelo fato do produto ou serviço e pelos vícios do produto ou serviço. Na verdade, se você for analisar em escala gradativa, a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço é mais grave. E por que o CDC traça tal gravidade? Isto por conta de que essa responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, ela atinge diretamente a segurança do consumidor. Ela atinge diretamente a incolumidade física do consumidor. Então, o gravame está nisso aí. Então, se alguém detiver algum produto ou serviço que lhe trouxe um desconforto físico, né, ofendeu a sua integridade física, mais propriamente dito, ou mesmo abalou a sua segurança, isso é uma falta, por assim dizer, gravíssima, e o CDC é implacável com fornecedores que assim se posicionam ou que tiveram produtos ou serviços com tal situação. Quanto aos vícios, né, do produto ou serviço, o CDC e a doutrina consumerista os traça como mais leves. E por quê como mais leves? Porque os vícios, em verdade, atingem o patrimônio do consumidor. E se não atinge a segurança do consumidor e a sua própria vida, a integridade física, atingindo o seu patrimônio, o CDC entende
que há uma menor gravidade por essa ofensa. Os exemplos acabam ficando por conta dos vícios propriamente dito, daquelas embalagens em que as informações não correspondem com o conteúdo, ou daquelas embalagens ou daqueles produtos em que o peso é divergente com o que está lá encimado. É claro que se a gente for analisar tecnicamente, situações existirão em que o vício pode ser tão enfático que ele acaba também se tornando mais do que um vício, ou que uma responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. É o caso, por exemplo, de veículos que saem com algum tipo de defeito de fábrica. Se você for analisar, por essa definição que eu acabei de dar, via de regra, o vício é um carro encrencado, um carro enguiçado, né? Isso na verdade, um vício que está ofendendo o patrimônio do consumidor. Desde que esse vício não ofenda a segurança, porque aí já vai para a gravidade maior. Ou seja, esse defeito é tão enfático como, por exemplo, um defeito no freio. E isso gerou um acidente com o consumidor. Então já saiu da esfera meramente patrimonial, não que ela não exista, ela vai existir, para ir para uma esfera o quê? Da incolumidade física e também das questões ligadas à situação da segurança. Eu tenho um amigo, um conhecido, que ainda por esses dias me comentou que o seu celular, de uma hora para outra, ficou sem serviço. O que seria esse caso, primordialmente? Seria uma responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, enquanto, obviamente, esse produto não funciona adequadamente. E isso ofende o quê? O patrimônio do consumidor. Agora, imaginem vocês se essa pessoa estivesse no local muito afastado e que precisasse da telefonia por uma situação altamente necessária. Esse vício já transportaria, por exemplo, dependendo da sua segurança, dependendo da sua até integridade física, dependendo do caso específico, para a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Doutor Elcio, para que o telespectador possa entender adequadamente essa questão, vamos à seguinte situação. Um consumidor adquire um produto numa loja, o produto apresenta defeito, aí de quem é a responsabilidade pelo defeito apresentado? Por que surge essa dúvida? Quem vende o produto não é o que fabrica. Perfeito. No caso dos produtos importados, nós estamos agora numa época em que praticamente tudo é vindo de fora, né? Uma leva muito grande de produtos importados. A produção é feita fora do Brasil. Como é que fica a questão da responsabilidade por eventual dano que possa ser causado ao consumidor? No caso do dano ser causado por um produto produzido fora do Brasil. É uma circunstância um tanto quanto singular, na medida em que nós temos como ramificações da responsabilidade enfocada pelo Código de Defesa do Consumidor as seguintes situações quanto a esse fato. A primeira delas, nós já falamos até várias vezes aqui, é a questão da responsabilidade objetiva ou responsabilidade sem culpa, aqui a qual, na verdade, todos os fornecedores, de uma maneira geral, se sujeitam. Quanto ao enfoque da sua indagação, existe o seguinte: existe a responsabilidade solidária. Em outras palavras, via de regra, o responsável primordial é o fabricante, ainda que ele seja um fabricante do exterior. Porém, é claro, eu tenho que checar algumas probabilidades, tais como: esse fabricante tem algum representante no país que eu possa notificar, responsabilizar, acionar? Ah, não tem. Se não tem, é óbvio que o consumidor só vai poder se referir a quem lhe vendeu o produto. Em outras palavras, é o próprio comerciante. E nesse caso, o comerciante responderá sim, principalmente se não houver condição de identificar quem é o fabricante ou localizá-lo, principalmente se houver a situação de que este fabricante ou esse produto não tem categoricamente em suas etiquetas o nome desse fabricante. Então, nessas condições, não haverá solidariedade, ou seja, haverá só a responsabilidade de quem vendeu ao consumidor. Claro, é possível se ressarcir esse comerciante se ele tiver que ser condenado para indenizar esse consumidor? Sim, é possível. Só que ele vai ter que entrar com uma ação própria
contra o fabricante. Então, nesse caso, via de regra, a responsabilidade objetiva, ela conduz à solidariedade, ou seja, todos da cadeia de fornecedores são responsáveis, exceto quando eu não puder identificar quem é o fabricante, o importador, o distribuidor, ou ainda quando não houver uma rotulação própria nesse sentido. Doutor, o senhor pegou uma situação interessante dessa questão da ausência do domicílio, do não conhecimento do fornecedor. Sim. Nessa época de final de ano, aumenta-se muito o consumo ou as vendas via internet, em que, em regra, nós não sabemos quem é que está do outro lado, né, no polo fornecedor. A pessoa que adquire o produto pela internet, ela está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? É uma outra coisa, um outro questionamento que a gente precisa fazer algumas ponderações. Só pergunta fácil, né? O seguinte, realmente, essas pessoas que consomem tais produtos, elas têm sim direito à proteção pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda mais numa era em que a internet, né, ela é assim, altamente importante no mundo atual, né, na modernidade. Só tem um detalhe, esse consumidor terá que tomar algumas precauções. Você fala aí, o doutor fala aí a respeito de que não se sabe quem está do outro lado, né, na condição de fornecedor. Isso nos leva a crer o seguinte, é a primeira dica de segurança do consumidor. Ele tem que checar a idoneidade do site. Ele tem que checar se realmente aquele que está veiculando aquele produto ou serviço realmente é digno de confiança. Tudo que ele fizer relacionado a essa aquisição, a essa compra, tem que ser documentado. São e-mails, são conversas através dos sinais virtuais com esse fornecedor, para que ele possa oportunamente reclamar caso exista algo a ponderar no sentido de uma reparação ou ressarcimento. Agora, se o consumidor... Eu estou dando só algumas dicas singelas, porque, claro, é muito mais complexo e completo o tema. Daria um programa inteiro. Daria um programa inteiro, exatamente, doutor. Se ele tomar certas precauções, a primeira delas é checar a idoneidade do site, checar a idoneidade do produto, para, obviamente, não estar enviando valores sem ter certas confirmações. Então, e como que ele checa essa idoneidade desses sites? Ele checa na própria internet, ele checa com pessoas conhecidas suas ou não, que já adquiriram produtos daquele fornecedor, e é claro, como eu disse e repriso, tem que estar tudo documentado, porque na hora que ele for precisar acionar ou fazer qualquer coisa, sem ter uma documentação como um recibo ou algo que surta esse efeito de compra, ele realmente terá problemas. Então, como diz o adágio popular, todo cuidado é pouco, nesse sentido das compras, principalmente pela internet. Muito bem, vamos a um breve intervalo. Lembramos que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30, aos sábados, às 21h30 e aos domingos, às 22 horas. Convidamos os advogados, estagiários e acadêmicos de direito da nossa cidade para participarem do Baile do Advogado, que será realizado no dia 14 de dezembro, às 20h30 no Clube Recreativo de Guarulhos. Maiores detalhes e aquisição de convites poderão ser obtidos pelo telefone 2468-8199, procurando lá pela Débora ou pela Denise, ou pessoalmente na Casa do Advogado, na rua Luiz Facínio, número 16, Centro Guarulhos. Voltamos já.